Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Não precisa mudar a forma como são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme uma opinião que prospera na mídia brasileira. Apenas precisa haver, da parte do Senado da República, a segunda casa em importância, ou a primeira, dependendo de como você olha para as instituições, que ele tome com responsabilidade a tarefa de fazer a importante análise do perfil da personalidade da pessoa. E para isso precisa ter conhecimento, mas há um porém. Você acha que os políticos que foram encaminhados através dos seus cargos, quase sempre já aposentados, da área pública, não há quase ninguém da área privada como o senador, que eles simplesmente não têm conhecimento, mesmo com todas as assessorias, com os 4,5 bilhões de gastos do Senado por ano. O Senado da República, que tem um notável número de empregados públicos da atividade meio, não me refiro aos senadores da atividade fim, ele não sabe fazer uma sabatina naquele candidato vindo de lista tríplice para a indicação ao STF. Há quem diga que deva ser feito um concurso, mas, em geral, o concurso ele é manipulado extraoficialmente, oficialmente ele não é manipulado, por interessados do sindicalismo dentro da estrutura do serviço público brasileiro. Vejam bem, a sabatina no Senado é a chave para colocar no STF alguém que não seja comunista, não seja petista e também não morra de amores pelo capitalismo selvagem. Se você compreendeu o que eu disse e não o que eu quis dizer, o que eu poderia falar, você vai entender que se as instituições de fato funcionassem bem e não ficassem falsamente debaixo de um princípio usualmente mencionado, que é do funcionamento harmônico entre os três poderes da República, algo que soa como meio evangélico, meio presbiteriano, meio sinodal, eu acredito que não precisaria mudar a forma de indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Fora disso, só uma canetada. Agora, quando a lista tríplice chega nas mãos do presidente da República, ela já foi encaminhada pelo Ministério Público Federal, já foi certamente homologada pela Ordem dos Advogados do Brasil, já foi indicada com o carimbo da Justiça Federal, já foi elaborada com o princípio do Nick Lobstadt, da mãe de todos os empregados públicos federais, que é a percepção de que quem é que serve para os nossos interesses, nossos deles, para ir para a Suprema Corte. Quem interessa? Quem desta lista tríplice vai ser indicado? Então, a lista tríplice é feita de acordo com os interesses, segundo o que eu posso considerar uma prova em conteste, os notórios interesses comunistas existentes hoje no Brasil. Veio do âmago do funcionalismo público. Veio do interior do corporativismo do serviço público brasileiro a indicação dos ministros. 2 deles no STF, eles vieram com notório suposto saber jurídico de dentro do serviço público. E estes 2 ministros, eles foram treinados durante 18 anos em Cuba, em Havana. São filhotes,
por assim dizer, de estimação do regime de Fidel Castro. É claro que você eventualmente não gosta desta linguagem que emprego para dizer o que estou dizendo, mas é a mais pura verdade. Então, todas as decisões do STF nascem debaixo do carimbo do comunismo, ou do anticapitalismo, ou do notório interesse do servidor público brasileiro, e não do interesse da sociedade brasileira como um todo, sem que haja divisão entre nós e eles, entre públicos e privados. Não. O corporativismo sindical, ele afeta a decisão que nasce do STF. A campanha que hoje se percebe como orquestrada nas redes sociais, ela é consequência da mais legítima observação do que acontece quando há a elaboração da lista tríplice para mandar para o presidente da República indicar. Ou o presidente indica quem o serviço público determina, ou ele simplesmente não manda ninguém, ele não homologa ninguém, ele não indica ninguém. Quando esta pessoa indicada vai para o STF, ela usualmente toma decisões insensatas, absolutamente contra o conjunto da nação, favorável à decisão aos interesses corporativos dos empregados públicos brasileiros. Evidente que você deve separar o empregado público que carrega piano, que é cumpridor dos seus deveres, que chega na hora certa, que não elabora contingências para trabalhar contra o município, o Estado ou a União. Esse empregado público que carrega piano, ele deve ser cuidado por nós. Ele deve ser reconhecido, ele deve ser protegido. Agora, há muito mais servidor público que não carrega piano do que aquele que carrega piano. Cabe a nós diferenciarmos os carregadores de piano do serviço público dos não carregadores que não querem nada com o serviço. É isto importante dizer que na lista tríplice que vai ao presidente da República já chegam ali os interesses corporativos dos funcionários do andar de cima da Justiça Federal. Não há como fugir desta constatação, que é uma constatação muito triste, mas rigorosamente verdadeira. Eu volto logo mais.